Olá, sintam-se todos cumprimentados e bem-vindos ao meu canal onde vemos histórias bizarras, assustadoras e engraçadas. Se você tiver alguma história interessante, sinta-se à vontade e conte-nos abaixo. Tinha uma mina muito gata no último ano do ensino médio. Ela era nova no colégio e por gostar de rave ela não se dava tão bem com as patricinhas, porém ela era uma mina muito agradável e gente boa, sempre sorria pra mim, e às vezes eu fazia umas graças com ela, graças de brincadeiras, piadinhas. Eu pensei da mesma forma que esse moleque, que não tem condições, essa mina gata olhar só pra mim dessa forma, devem ter falado alguma coisa errada sobre mim, mas enfim. Percebi que ela meio que gostava de mim também, mas acabou que um camarada lá da sala, grudou nela como se fosse um carrapato e meio que não dava tanta abertura no ciclo social pra falar com ela, mesmo ele não ficando com ela, e ela não agradando muitas vezes disso. Eu já não gostava desse moleque desde pequeno e por ele ficar muito tempo conversando com ela, meio que eu não sabia como chegar nela e mesmo ele nessa insistência eu percebia que ela ficava olhando pra mim direto ainda. Enfim, um grande arrependimento da minha vida, mina bonita da porra e se tornou uma empreendedora de sucesso, coisa que tô tentando ser, talvez ela poderia me ajudar a empreender também dando umas dicas ou algo do tipo porque pelo que me parece todos da família dela são. Ano passado, 3 graus e último ano do ensino médio. Lá estava eu, tranquilo, curtindo com alguns amigos e aproveitando o meu último ano. A maioria dos meus amigos estavam ficando ou namorando com alguma garota, eu era o único que não tava afim de querer nada com ninguém. Por ser uma escola pública, muito boa e conhecida na cidade, eu conhecia muita gente de todos os bairros e distritos, inclusive estudava no primeiro ano, uma garota que era minha vizinha, a qual eu já conhecia há bastante tempo. Apesar da gente se conhecer, nunca tivemos realmente muita intimidade um com o outro. Só que a partir de agosto, essa garota começou a se aproximar mais de mim, sempre conversando sobre a escola, os alunos ou até sobre a minha irmã mais nova, que sempre foi sua melhor amiga. Depois de alguns meses nessa, eu senti que devia tentar alguma coisa com ela. Ela dava vários sinais de que estava gostando de mim ou algo parecido, a gente ia literalmente para casa juntos, várias vezes almoçamos juntos, fomos para várias festas e viagens juntos, e sempre que estávamos juntos, ela não parava de me olhar ou tentar ficar o mais próxima possível. Decidi que iria dizer sobre meus sentimentos na minha formatura, já que eu convidei ela, mas no dia em questão, descobri que ela já estava ficando sério com o meu melhor amigo e 2 semanas depois, assumiram um relacionamento sério. Fiquei bem mal com isso e resolvi me afastar mais dela. Hoje muito raramente eu a vejo e nunca mais conversei com ela. Às vezes sinto que ela estava esperando minha declaração, mas eu demorei demais para isso e meu amigo acabou sendo mais rápido. Ela era filha da amiga da minha mãe. Um motivo foi ela me colocar no Melhores Amigos do Instagram, OBS, era 3 vezes que a gente se viu. A primeira vez que eu fui na casa dela, ela não queria que eu fosse embora, ela ficava fazendo piadinhas comigo, ria de qualquer coisa que eu falava. A última vez que eu fui na casa dela, ela deitava no meu colo e pedia para eu mexer no cabelo dela, então, alguns dias depois eu não me aguentei e pedi ela em namoro. Ela demorou 2 horas para responder, ela disse que estava confusa porque ninguém imaginava isso vindo de mim. Resumindo, nunca mais falei com ela. Moço, vocês só se viram 3 vezes, foi rápido demais, talvez ela só quisesse ficar e não namorar. É o tal do emocionado. Pô cara, mas aí tu se emocionou demais também né? Tu só tinha visto a menina 3 vezes, nunca tinham nem sequer ficado, e já foi pedindo ela em namoro, e o pior, por WhatsApp, cara, dica de ouro, Jan. Durante o treino para uma prova externa no meu colégio eu conheci uma garota que tinha os mesmos gostos que eu, já teve as mesmas experiências que eu, e era muito legal conversar com ela, eu nunca ficava sem assunto, além de que ela era muito bonita, a gente ficava conversando até de madrugada, e nunca ficava chato. Criei coragem de falar pra ela que eu tava gostando dela, mas primeiro perguntei se ela gostava de alguém, e ela gostava de um cara de outra sala e até me pediu ajuda e dica pra chegar nele, e eu triste bobo fui lá e dei umas dicas e nunca mais conversamos normalmente, só um oi sem sal e agora nem isso, pouco tempo depois ela aparece namorando o cara. Minha história parecida, é a seguinte. Segundo ano do médio,
Eu super entediado fiquei sabendo que chegou 3 mina nova no terceiro ano, eu vi as 3 e uma delas me chamou a atenção. Eu juntei pra conversar e tudo tava indo muito bem, umas semanas depois a gente tinha marcado de ficar, quando eu tava pra chegar no lugar, vi ela de mãos dadas com outro cara e eu ia muito brigar, mas pensei ou não vale a pena eu dei meia volta e no caminho de casa, encontrei uma das meninas e a gente tinha conversado bem pouco, mas de lá pra cá sempre tocávamos ideia. 2 anos depois, atualmente a gente se casou. Eu fiquei invocado com uma situação em que uma amiga, que eu tinha uma paixão por, ficou, ao meu ver, com muitos ciúmes quando fiz um trabalho escolar com outra amiga. Mais tarde, cerca de meses eu tomei a atitude de me declarar para ela, tomei um fora galáctico. No primeiro ano do ensino médio, tinha um menino que eu gostava muito. Eu gostava dele desde o 6º ano. Éramos diferentes tipos de nerds, eu, ótima em história e português, lendo e desenhando a aula inteira. Ele, fofo, ótimo em matemática e física, prestava atenção em tudo. A gente tinha uma certa rivalidade leve, eu esquecia até meu nome quando via ele sorrir às vezes. E ele era extremamente tímido, além dos professores, de mim e dos amigos dele, ele não sorria, não falava com ninguém. Mas ele brincava comigo, sempre que tinha uma prova e um trabalho ele sempre me desejava boa sorte e começava com brincadeirinhas da rivalidade amigável que tínhamos. Quando minha melhor amiga me apontou esse fato, de que eu era literalmente a única garota que ele sorria perto, que ele provavelmente gostava de mim, eu fiquei feliz. Logo após essa realização, aconteceu dele ficar doente antes das férias de julho, eu juntei toda a matéria. E quando fui levar para a casa dele, escrevi uma carta contando meus sentimentos e entreguei junto. Ele começou a fugir de mim como o diabo foge da cruz quando as aulas voltaram. Eu não sou muito paciente, não entendi o que tinha acontecido ou porque ele pelo menos não me falava nada. Perdi a paciência e questionei ele na frente da sala toda se ele poderia ter a dignidade de me dar uma resposta, negativa, positiva, tanto faz, que ele só não fugisse de mim como se eu fosse uma assombração. Que eu literalmente só queria uma resposta. A sala ficou um silêncio. Os outros meninos começaram a gargalhar e zoar ele. Ele me olhou de um jeito tão frustrado e disse: você me odeia tanto assim para me ridicularizar desse jeito? E eu sem nem pensar disse: mano, eu gosto de você tem mais de 4 anos. Ele fugiu. Os amigos e irmãos dele disseram que ele achava que eu odiava ele? Até hoje não entendi o que aconteceu. Vou contar minha história aqui nos comentários mesmo. Por quê? Porque sim. Em 2021 teve a volta às aulas após a quarentena, ela estava no primeiro dia de aula e vejo uma garota linda, simpática, inteligente, uma obra de arte. Conforme o tempo passou eu fui gostando cada vez mais dela, eu tentei me aproximar dela mas não consegui levar nossa relação para fora da escola. Até que em 2022 ela começou a conversas mais comigo, começamos a estudar juntos para provas, jogar juntos, costumávamos sair para tomar café às vezes e tal. Lembro como se fosse ontem, dia 23 de junho, fomos no posto do pai dela e lá ficamos zoando, eu percebi que ela foi cada vez mais tentando se aproximar de mim, mas como sou tímida não fiz nada a respeito, tava ficando de noite já e ela me convidou para ir para casa dela para eu conhecer, chegando lá ela me mostrou a casa dela e nada rolou, fui para casa. Depois desse dia a gente ficou muito próximo mesmo, no aniversário de um amigo em comum a gente ficou curtindo junto na rede e ficamos de mão dada. Na volta do aniversário ela deitou no meu colo e pediu carinho, foi incrível esse dia, tanto que eu botei na mente que eu tinha que falar pra ela o que eu sentia, até que num dia de aula, nós estávamos se acariciando, eu falei pra ela, eu te amo e ela respondeu, mas eu não, eu achei que ela tava brincando porque era uma zoeira nossa de ficar quebrando a vibe do outro. Até que eu criei coragem e falei pra ela o que eu sentia, ela falou, eu quis amizade, sempre foi amizade, essas palavras machucaram minha alma, até hoje tento superar isso. Uma vez uma garota me deu o número dela no 6º ano. Aí ela me mandou um oi e eu expliquei todo o processo de produção animação pelo celular. Um homem de grande intelecto. Completamente fino do fino.
Uma colega de sala sempre que vai fazer alguma coisa na sala, ela olha pra mim, já trocamos olhares mais de 20 vezes durante 3 semanas, já conversamos muito pelo WhatsApp sobre coisas aleatórias que não tem nada a ver, mas ela sempre me olha diferente na sala, eu desconfio de algo, mas não quero parecer emocionado. Uma hora ela parece estar interessada e outra hora ela me trata indiferente. Acho que é só coisa da minha cabeça. Eu tava de boa sentando no canto da parede, virado de lado e de braços abertos. Me lembro de estar com uma amiga ao lado, logo havia uma outra amiga que chegou para se juntar e em seguida essa mesma garota, pegou o meu braço e colocou em cima da coxa dela, como era bem neutro, não cheguei a esboçar nenhuma reação e apenas deixei que acontecesse. Por dentro pensava ok, meu braço está em cima da coxa dela, mas em contraparte podia-se dizer que estava nervoso por saber como reagir ou processar aquela informação no momento. Eu estava super interessada num cara que sempre passava pelo meu serviço, eu tinha acabado de me separar mas meu ex não aceitava, tinha saído de casa há 4 meses já, não era coisa de uma semana, daí ele chegou lá no serviço e se declarou, falou pro patrão que tínhamos nos acertado, que estávamos em lua de mel, logo depois passou o rapaz que eu tava interessada e me convidou para sair, eu tava saindo do serviço na calçada já, fiquei toda sem graça e o filho do patrão gritou, ela é casada. Pensa num homem que tomou ódio de mim. Hoje dou risada, mas na época até chorei de raiva. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Não deixe de se inscrever e deixar seu like e até a próxima.